Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E olha aí, hein? Já que nós vamos ter uma semana com menos vídeos, porque não rolou vídeo na segunda-feira, temos que pagar os boletos, né? E quem paga os nossos boletos é o MBL. Sim, porque a turma dos felinos vem engajar nossos vídeos e os vídeos dão bom. E o mamãe, corrido Humberto no debate, teve lá nos Três Irmãos conversando com os meus camaradas Rodrigão e Robertinho, né? E nós vamos aqui chupinhar. Lógico, é isso que a gente faz. Você sabe que, né? React não é conteúdo, live não é trabalho, mas mesmo assim a gente tem que pagar as contas, não é isso? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa que todo brasileiro tem que entender. Nós não somos autossuficientes em petróleo. Não somos. Vou até na página certa para dar o dado certo, na página 31. Não, em 36. petróleo, assim, a gente só não é autossuficiente no beneficiamento, refino, né? Exatamente. Então vamos lá. Petróleo, O que a gente... Então, pronto, já tá errado, já começou errado, seu animal. Entendeu? O Robertinho acabou aí com o teu corte aí. Pronto, o Robertinho já matou a charada. Que é o que todo mundo fala, todo mundo sabe disso. No Brasil ele não é autossuficiente em refino. Pronto, acabou. Mas vamos lá. Eu tenho um número aqui, ó. Nós produzimos 3,4 milhões de barris todos os dias de petróleo. O que é produzir petróleo? Produzir petróleo é tirar do chão. Isso é difícil, tá? Todo mundo acha que é difícil, cara. Principalmente se você pega pré-sal, quando tá embaixo do mar. Cara, mas você lembra quando você disse que cada um tinha que ter o seu posto de petróleo? Que você achou que todo mundo era que nem a família Buscapé, você lembra disso? Mas tá bom, Arthur, você já melhorou, agora você já entendeu que é difícil. Será que ele já descobriu o que é barreiras à entrada na economia? Será que ele já sabe o que é isso, né, na economia capitalista? Porque vocês lembram que ele dizia que tinha que ter mais competição neste mercado? É porque a família Buscapé, vamos ter um posto de petróleo no fundo da casa, mas agora parece que ele já aprendeu. Tá bom, Arthur, tá melhorando. Você não pode de jeito nenhum deixar vazar uma gota. Cara, é muito foda. O Brasil é exemplo no mundo de exploração de petróleo. De verdade, a Petrobras é referência em exploração de petróleo, que é tirar o petróleo de baixo e jogar pra cima. Beleza. Tudo bem. Quanto que nós consumimos? 1,8 milhão de barris de petróleo. Então a gente não, porque a gente não refina o petróleo que a gente tem. Então o que aconteceu no Brasil? Qual a história do petróleo no Brasil? Até mais ou menos a metade do século XX, você tinha um monte de empresas estrangeiras explorando o petróleo brasileiro. A ExxonMobil, putz, esqueci o nome da norueguesa lá. Você tinha empresa. Aí Até o Monteiro Lobato explorava petróleo no Brasil antes da Petrobras, tá? Sim, Monteiro Lobato, esse mesmo, tá? fizeram? Não, vamos desenvolver o Brasil, que isso é mérito dos trabalhistas. Pô, se a gente tem petróleo aqui, como é que eu tô deixando os caras explorarem e os caras me pagam um royalties? Vai se fuder. Eu vou produzir, eu vou refinar aqui. Vamos produzir, vamos refinar. Eu posso estar impreciso nessa informação que eu vou dar, mas a gente construiu uma refinaria estatal por estado, se não me engano. O que aconteceu? Por conta das nossas relações trabalhistas... Não era por estado, mas era regionalizado, tá? Era quase isso. E era muito bem pensado essa ideia da Petrobras. E é um dos motivos do problema da privatização das refinarias da Petrobras. Por quê? Porque a estrutura da Petrobras foi montada para que essas refinarias dividissem o mercado interno brasileiro a partir das suas regiões, né? Buscando atender a demanda da região que ela cobria. Agora que o Bolsonaro privatizou algumas dessas refinarias, o que acontece? Você não está criando, com essas privatizações, como a da Bahia, por exemplo, mais concorrência. Não. Você está fazendo o quê? Está entregando um monopólio, né, para uma empresa privada. Qual é o resultado disso? É o que a gente está vendo na Bahia, que tem o derivado de petróleo mais caro do Brasil, né? Justamente porque foi privatizada a refinaria da Petrobras. Por conta das nossas relações tributárias, a gente não conseguiu desenvolver o refino como a gente desenvolveu a exploração. Então hoje, por exemplo, a gente descobriu pré-sal. Puta, maravilha. Pré-sal é um petróleo ótimo. Então quer dizer que a gente não tem refino por causa dos tributos? Ah, Arthur, porra, mano. Não, gente, a gente não tem refino porque não tem investimento em refinaria. E não tem investimento em refinaria porque a gente tem uma mordaça nos gastos públicos, né? Que é uma mordaça ideológica, diga-se de passagem. Ótimo. Só que a gente não consegue. Isso é uma outra coisa, tá? O refino de petróleo não é genérico. Você não tem uma refinaria que refina petróleo. Você refina aquele petróleo. Depende do petróleo. Exatamente. É tipo um móvel sob medida. Eu vou fazer um móvel pra cá, é para essa sala. Puta, mudei de sala. Já fudeu. É outra coisa. Então você tem um refino específico para cada tipo de petróleo. O Brasil ampliou a sua exploração, isso é ótimo. Só que o Brasil não conseguiu ampliar o seu refino. Aí nós cometemos dois erros. A gente entendeu os nossos refinarias. Aí foi um erro. Porque o que a gente fez? A gente nem investiu para que nós refinássemos do jeito certo, com boas relações de trabalho. Vocês lembram deles fazendo campanha para privatizar, gente? Daí que eu comecei zoando esse papo de que ele mesmo falou que era para cada um ter lá a sua refinaria de petróleo, né? Aí agora eles vêm com esse discurso. É importante a gente apontar essa contradição, porque não é uma questão de mudança de opinião. Todo mundo pode mudar de opinião. Isso é oportunismo, gente. Oportunismo. Né? Tá havendo uma virada, tá?
no debate econômico. Lenta, mas já está acontecendo. Tá? Porque enquanto ele estava falando sozinho, esse liberalismo juvenil, né, de privatiza tudo, quanto menos Estado melhor, Estado quando se mete atrapalha, sabe? Isso aí já foi um discurso dominante na internet. Hoje, esse discurso está abaixo de cu de cachorro. Tá? Então, o MBL, como típicos oportunistas, estão reposicionando a marca. Relações tributárias, bons investimentos, a gente nem fez isso. E a gente nem abriu o mercado. Ó, vem todo mundo pra cá, quem refinar melhor ganha. Não, a gente fez a pior coisa possível, que é, ó, eu tenho uma reserva, por exemplo, a da Bahia, e eu vou privatizar essa reserva de mercado. Vai se fuder, cara. Aí o que você fez? Você pegou um monopólio. Ah, eu não me lembro, mas qual era a posição do MBL quando o Bolsonaro estava privatizando a refinaria da Bahia, hein? Os caras agora viraram nacionalista, desenvolvimentista agora. Então vamos trocar, não é mais Movimento Brasil Livre, é Movimento Brasil Desenvolvimentista. Tá certo. Monopólio estatal e deu na mão do privado. Pô, aí os caras metem pau em privatização. Então o problema não é a privatização em si, o anti-privatização. O problema é este tipo de privatização. Eu fecho o mercado e entrego na tua mão. Ué, aí eu faço o seguinte, porque a minha alternativa é, vamos fazer o seguinte, então. Vamos construir uma série de oleodutos que comunique os estados, inclusive através de um porto. E a gente vai por concorrência nessa refinaria que foi privatizada. Foram duas, foram várias Bolsonaro, mas se não me engano, as mais emblemáticas foi uma na Bahia e uma na região norte, se não me engano. Aí esses caras vão concorrer com o preço internacional. Aí beleza. Se não, é reserva de mercado, que é o que a gente tem hoje. Então hoje nós estamos no pior dos mundos. Aí eu vou te falar uma coisa. Então peraí, então ele está sugerindo construir uma rede de gasodutos, oleodutos, para interligar as refinarias do Brasil inteiro, para que assim a gente tenha concorrência. Bom, primeiro que isso não geraria concorrência, né? Continuaria sendo um monopólio natural. E segundo, tá, de onde é que vai vir a grana para investimento desse tamanho? Né? Com essas regras de superávit que a gente tem. Coisa. O que é a paridade de preço internacional? Já que a gente não refina essa gasolina, esse petróleo, eu preciso importar, principalmente diesel. Eu não vou lembrar agora, mas eu acho que é 5% de gasolina e eu tinha notado aqui 20 e tantos % de diesel, não lembro agora. A gente importa muito diesel. Eu, na hora de comprar e vender para o mundo, eu tenho que fazer em dólar. Eu tenho dois jeitos de fazer isso. Eu ponho a paridade de preço internacional no barril de petróleo, e conforme o dólar oscila, o preço oscila também, infelizmente. Ou eu finjo que o barril de petróleo não tem este preço em dólar, e eu faço um preço nacional. Todas as vezes que a Petrobras for perder dinheiro com isso, eu pego o dinheiro do imposto e cubro. É horrível, cara. É horrível. A gente tem que lembrar que o maior acionista... Não, porque a Petrobras tem os acionistas, o maior acionista da Petrobras é o governo. Então se você fala que os acionistas da Petrobras perdem, primeiro, perde o governo mais do que todo mundo. Número 2, um monte de fundo de pensão e pessoas que investiram na Petrobras através de renda familiar perdem também. Então você não tá falando que, eu vou foder o lucro da Petrobras, eu vou foder o dono do Itaú. Não. Você vai foder o lucro da Petrobras, você vai foder o governo, você vai foder o carteiro, você vai foder o cara que em vez de comprar um carro resolveu colocar 50 mil reais em ação da Petrobras pra filha ir pra faculdade. Esse papo aí que ele tá dando, deixando ele falar, porque é só corda pra ele se enforcar, tá, gente? Porque assim, primeiro que o que tinha na época do Bolsonaro era a paridade de preço de importação. Não é paridade de preço internacional, é paridade de preço de importação, é outra coisa. Segundo, gente, não há necessidade da Petrobras, na forma como ela foi estruturada, da Petrobras seguir preço internacional do petróleo para o nosso mercado interno. E isso não tem absolutamente nada a ver com prejuízo, porque a Petrobras ela foi pensada e construída, né, para trabalhar do poço ao posto. Toda a cadeia. Toda a cadeia. Então, desde a plataforma que está extraindo petróleo, passando pelo refino, chegando na distribuição. E aí a Petrobras pode fazer uma coisa muito elementar, que é trabalhar com um markup nos seus derivados de petróleo. Como assim, Humberto? Fala português, porra. O que eu estou dizendo é o seguinte, é custo mais margem. A Petrobras, controlando toda a cadeia produtiva, como ela controlava e como ela foi criada para controlar, ela não precisa seguir um preço internacional, porque o preço internacional é um preço balizado por empresas que não têm essa estrutura, porque não foram pensadas para atender esse tipo de demanda do mercado interno. Então o que a Petrobras sempre fez? Mesmo quando todo mundo dizia que a Petrobras estava no prejuízo, que quebraram a Petrobras, isso era mentira, tá, gente? A Petrobras nunca teve prejuízo operacional. Notaram aí o que eu falei? A Petrobras, mesmo no auge da sua crise, nunca teve prejuízo operacional. O que significa isso? Significa que a Petrobras nunca passou por uma situação que o Arthur está aqui descrevendo, de perder dinheiro
para pegar dinheiro dos nossos impostos para subsidiar combustível. Tá? Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque a Petrobras, mesmo trabalhando com preço abaixo do preço de mercado internacional dos derivados, ela trabalhava por markup, ou seja, um custo de produção mais margem de lucro. Então ela sempre teve lucro operacional. O grande prejuízo que se fala da Petrobras naquela época da crise era um prejuízo acionário. Acionário, uma desvalorização da empresa. Entende? Que também prejudica fundos de pensão, fundos de investimento, bancos, né? Que são alavancados a partir do lucro da empresa Petrobras, do negócio da empresa da Petrobras como uma grande empresa. Tá? Então, sim, nunca houve prejuízo operacional na Petrobras. Tá bom? E agora está um pouco mais difícil de fazer isso. Por quê? Porque a Petrobras perdeu a distribuição. Então ela já não tem mais uma cadeia produtiva do poço ao posto, tá? E por causa de próprias decisões da empresa Petrobras. Parte delas já foram revertidas, como é o caso do PPI, né? Preço de paridade de importação, que é o que acontecia aqui. Então as coisas são complexas, cara. As coisas são complexas. Então, quando o cara vem com solução muito simples, não, porque existe uma máquina, pode. Mas essa solução é bem simples, porque eles não sabem disso. Não. Ou porque precisa de vender uma solução fácil para quem não entende. O comunista Rodrigo não entende isso muito. Então ele vê um Jones falando isso de forma inteligente, pô, tamo junto. Um cara como o Jones não. Ele é só um safado que conta parte da informação que vale a pena. Né? Como eu te falei, essa máquina de juro da dívida é mentira. Mentira, eu estou falando pra você um dado, põe no chat GPT agora. É mentira. Ele está mentindo pra vocês. Onde que o banco ganha dinheiro? No spread bancário, inseguro. Onde entra os Estados Debate Unidos, economia com o melhor comunista que sabe de economia. Eu acho que é isso que você tem que fazer. Não, mas, pega o melhor comunista que sabe de economia. Você quer convencer? É isso aí, Rodrigão, é isso aí. A cara do mamãe falei entregou tudo. Vamos voltar. O melhor comunista que sabe de economia. Eu acho que é isso que você tem que fazer. Não, mas, pega o... Olha ali. Ah? Estou falando pra você um dado, põe no chat GPT agora. É mentira. Ele está mentindo pra vocês. Vamos ver, olha ali. Onde que o banco ganha olha dinheiro? no lance. Inseguro. Onde entra os Estados Debate Unidos, economia com o melhor comunista que sabe de economia. Eu acho que é isso que você tem que fazer. Não, mas... Ei, mané! Olha no lance. Olha ali a cara dele. Podia ter falado meu nome, hein, Rodrigão? Podia ter, mas não precisa, ele sabe. Ele sabe de quem você tá falando. Muito bom, cara. Muito bom. Já valeu o react. A cara do mamãe. Pega o melhor comunista que sabe de economia. Você quer convencer chama Humberto Matos, que você correu dele. Ele falou meu nome, que se chama Humberto Matos. Valeu, Rodrigão, valeu. Você quer convencer? O Humberto Matos também correu Correu de quem? Dá um código aí. Correu de quem? Deixa aí. De quem que eu corri, Robertinho? Não inventa história, Robertinho. Entendeu? Pô, Robertinho, se tu quer defender o agro, né? Tu quer defender a tua herança, e eu te entendo, tá? Mas não mente, que isso, porra. O que você falou? Não, tem que falar, você falou, ué. Você só vai convencer ele, o Cabeleira, a hora que você conseguir provar que os Estados Unidos não é o vilão mundial que pegou tudo do Brasil e é isso. Porque tudo que você fala agora, ele vira e fala assim, não, você é os Estados Unidos. Cara, te fala uma coisa. Não, eu te conheço, eu ando Entendo. Então não é isso, você não vai falar isso mais. Não, eu só quero ter paz, Deixa eu falar uma coisa pra você. Nenhum país é vilão ou mocinho. Todos os países só querem uma coisa, eu quero meu próprio interesse. Claro. E foda-se. Até aí tudo bem, é isso. É isso. A Rússia e a China não, mano. Oi? A Rússia e a China não. O quê? A Rússia e a China também, Robertinho. Aí esse ponto é ponto pacificado, não é? É isso. São bonzinhos. Não. Cara, todos os países pensam só não, é verdade. É verdade. A China não. A China ela só quer fazer uma relação comercial e comprar as coisas e pagar certinho. A China tá criando um bloco de influência no sudeste da Ásia, inclusive ali na península, como é que chama? Da Índia, lá na península, chama continente subindiano. Eles têm um nome ali, que pega os que estão tudo ali, Paquistão, os Paquistão, tudo ali. Ele quer criar uma zona de influência ali. A Rússia também quer, inclusive na Europa Oriental, e os Estados Unidos também quer na América. E o continente do futuro, que todo mundo tá disputando, é a África e a Antártida também. Então, cara, é uma disputa. Eu odeio, sinceramente, política internacional. Eu não gosto de ficar me metendo em, nos Estados Unidos, porque aí, cara, você precisa estudar muito pra você não falar besteira sobre os países. Senão você fica sempre com conceitos rasos. Mas não é só geopolítica que tem que estudar, viu, pra falar, né? Falar besteira, ele entende. Uma coisa que você pode sempre ter na sua cabeça é: nenhum país é vilão ou mocinho. O que você tem é, através da aprovação interna das pessoas perante seus governantes, decisões mais ou menos éticas. Uma das coisas que a gente pode citar, isso é verdade, é: a partir do momento em que a democracia eclodiu no mundo, isso foi na segunda metade do século XX, você começou a ter uma preocupação mais com ética e com direitos humanos. Por quê? Porque os países são bonzinhos? Não, porque a demanda interna das pessoas em governos democráticos faz com que o governante, em prol do interesse próprio, tome decisões mais éticas para agradar essas pessoas. Então, uma coisa, tem até um livro, eu não lembro agora, é um judeu, esqueci o nome dele. Ele tem um livro que ele até fica usando ele na academia, que ele é muito, muito otimista. Ele fala o seguinte: a partir do momento que as repúblicas, que os países proibiram guerra,
o número de guerras caiu. Parece uma coisa idiota, né? Mas só o fato de você não encarar como legítimo, eu dominar um território, faz com que a demanda por aquele governante, a demanda das pessoas daquele governante seja pra ele não fazer isso. Tá bom, gente, eles proibiram as guerras e diminuíram as guerras, né? Não tem nada a ver com correlação de força, não tem nada a ver com medo da destruição mútua, não tem nada a ver com um certo período de relativa estabilidade dentro dos blocos econômicos. Não, eles proibiram guerra e teve menos guerra. Cara, é por isso que essa galera não tem como debater, gente. Entendeu? Não tem. Imagina, cara. Imagina o que queria acontecer, cara. Pra ele ficar na dele. E outra coisa, que até que é uma coisa pra alentar o seu coraçãozinho, todas as vezes que o Trump, ele enfia o dedo em algum país e fala, ó, essa direita é boazinha, essa esquerda é malvadinha, a esquerda cresce. Porque o sentimento de soberania, não tô falando do brasileiro, tô falando de todos os países, o sentimento de soberania de um povo faz com que você rejeite ordens externas. Claro. Né? Então, é o que eu falo, um dos erros estratégicos da direita brasileira é ficar pedindo pro Trump da tarifa, caralho. Porque aí o Lula veste uma camiseta verde e amarela e fala assim, eu sou soberano, e você? Eu também, eu tô com você, Lula, te amo. Então, a gente está entregando a direita brasileira, que é a direita brasileira é atrapalhada, a direita brasileira é uma bosta, tá? A direita brasileira está entregando para o Lula o discurso de soberania, entregando pra Anitta o discurso anticorrupção da PEC da blindagem. A Anitta fez um vídeo falando essa PEC da blindagem é um absurdo. Caralho! Quem entregou isso de presente pra eles? Os bolsonaristas, cara. Então, mas engraçado que o Kim votou contra, mas votou a urgência do projeto da anistia, né? Então, é meio ceboso esse discurso aí de vocês, né? Agora, uma coisa nós temos que concordar. Eu agradeço todo dia o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, né? E quero que eles continuem metendo marcha. E gravando vídeo falando das coisas que eles estão fazendo. Para mim, assim, ó, vida longa a atual política do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, né? As pesquisas estão indicando isso, o povo já tá na rua. Aquele que não é um bolsonarista fanático, mas que tava mais pro lado de cá, já não tá, porque, porra, os caras estão querendo defender bandido, é isso mesmo? Porque a PEC da bandidagem é isso. Então, assim, eu quero mais que essa turma continue metendo marcha. Então eu entendo de verdade, um cara como você, que tem muito contato com pessoas inteligentes da esquerda, tá? Olhar e falar, porra, mano, os caras são melhor que a gente. Isso mesmo, de verdade. Cara, se você puser pra debater aqui um trabalhista, sei lá, escolhe um. Qualquer trabalhista aí, os que eu conheço, sei lá, o Tamir, o Cap, com um direitista bolsonarista médio. Escolhe outro aí, vai jantar. Vai jantar. Pô, dois caras já vieram aqui. Se você pegar o Cap e pegar o Geyer, o Geyer é gigante. Vai jantar. Quem é que vai jantar o Geyer? Por quê? Porque a direita bolsonarista se apoiou num jargão que, em última instância, é eu amo o Bolsonaro, então você não precisa ter projeto. É só isso. Aí ele tem razão também. E o MBL já há um bom tempo está tentando criar um caminho próprio. E eu acho que nesse sentido eles foram até mais espertos que os políticos médicos da extrema-direita, né? Os médios da extrema-direita continuam sendo isso. Eles não têm nada para oferecer a não ser puxar o saco do Bolsonaro. Nada. E eu tenho insistido nisso. Esses vão desaparecer junto com o Bolsonaro. Tá? Porque eles não têm nada. Eles são vazios completos. Tá? O MBL tá tentando já. E que o MBL, na verdade, ele surge no mesmo hype do Bolsonaro. Tá? Lá a partir de 2013. Com os desdobramentos, mais efetivamente em 2015, mas o movimento que vai dar origem ao que eles vão conseguir organizar começa ainda em 2013, né? Em 2015 isso já vai estar bem melhor, né? Que é o período de ascensão do Bolsonaro. Então eles são produtos do mesmo processo histórico, tá? De ascensão da extrema-direita, tanto o MBL quanto o Bolsonaro. Eles nascem nesse mesmo processo histórico, tanto que estavam junto, né? Estavam junto, né? Fizeram campanha para eleger o Bolsonaro, tá? Vocês podem olhar lá os vídeos da época da eleição do Bolsonaro, o MBL estava puxando voto pro Bolsonaro. Só que já no início ali do governo Bolsonaro, não me lembro exatamente quando, eles desembarcaram do governo. Mas por que eles estavam junto no processo? Porque eles são produtos do mesmo processo, tá? A questão é que o MBL está tentando sustentar uma identidade própria, ainda que eles defendam praticamente o conjunto todo moralista do bolsonarismo, tá? Eles têm algumas diferenças, sobretudo em relação à posição errática do Bolsonaro, mas não enquanto ideologia que sustenta o partido. Economia, previdência, não discute nada, só discute o Bolsonaro. E a esquerda falou, não, nós estamos perdendo, porque a esquerda, nos últimos 15 anos no Brasil, só perdeu. De 2013 pra frente, a esquerda só perdeu. Então os caras falaram, mano, tamo fudido aqui, velho. Vamos ter que fazer uma lição de casa aqui. Vamos fazer uma lição de casa? Vamos pegar os melhores caras nossos? Vamos fazer tese? Vamos fazer projeto? E eles fizeram. Onde eu acho que a esquerda brasileira errou? A esquerda brasileira erra em não bater de frente do jeito que deve com o Lula. Porque hoje o MBL só é o MBL, porque quando o Bolsonaro começou a fazer merda, a gente falou, nós somos anti-Bolsonaro. Não é que a gente, eu tenho críticas ao Bolsonaro, mas contra o PT eu vou no Bolsonaro, caralho. Eu sou anti-Lula e anti-Bolsonaro igual. A esquerda brasileira... Isso também não é bem verdade. Você sabe que eles até estão tentando fazer essa linha aí, mas quando tem que optar entre um e outro...
lá no escurinho da urna, eles tudo votam no Bolsonaro no segundo turno, tá? E concordo, isso é o que a gente está dizendo, essa parte de que tem que estabelecer uma linha entre nós e eles, e que o Lula não faz isso. E a esquerda vai renascer no Brasil no momento de superação do Lula. A avaliação que eu tenho é que isso não foi formatado para o ano que vem, e agora não dá mais tempo, e nós não podemos, em hipótese alguma, deixar a direita voltar ao poder no Brasil. Nós temos que ficar com esse governo centrista aí que a gente tem, ou centro-direita, né, de frente ampla, que é menos ruim do que um governo do Tarcísio, por exemplo, tá? Ou de qualquer outro da extrema-direita, que poderia, inclusive, nos jogar na clandestinidade. Agora, a superação do Lula vai acontecer a partir do estabelecimento dessa linha, né? Dessa linha que separa bem o que é a esquerda e a direita, que na política de conciliação do Lula sempre fica um pouco turva, e isso despolitiza, prejudica a esquerda como um todo. Boa, que é a esquerda dos trabalhistas, é uma crítica que eu faço a eles, se suprime, porque na hora do PT vai lá e manda a Marina Silva se ajoelhar e virar ministra, a Simone Tebet fazer a mesma coisa, o próprio Ciro Gomes vai lá e apoia os... Então, cara, vocês vão ser sempre o partido novo do PT. Mas a esquerda radical também é crítica do governo Lula. Uma crítica é uma coisa. Se eu ver aqui, Não, falam mal pra caramba do governo Lula. É a mesma coisa do Partido Novo. Lá o Marcelo Van Hatten... O Jones já falou que o Haddad é de direita, que o governo Lula é neoliberal e é um governo entreguista. É que o Jones, em termos políticos, agora em termos midiáticos, ele tá crescendo. Em termos políticos, o Jones é relevante. Como é que você pode pegar um trabalhista relevante? Não, entenda. Se você... PCB, quem é PCB, cara? Nem existe o PCB. Rapaz, o cara vai virar um dos deputados mais votados do Brasil. Aí é diferente. Aí ele vai passar por influência política. Beleza. Aí ele como deputado. Ele como deputado. Chega um segundo turno entre, sei lá, Lula e Bolsonaro, ele apoia o Lula, ele se subverteu. Ele se submeteu à vontade do projeto majoritário do campo dele. Que é a mesma coisa que o Novo faz. Você fala assim, o Novo tem crise de corrupção? Tem. Esses dias falaram que o cabelo dele não tava tão bem arrumado. O Partido Novo virou isso. O Deltan Dallagnol, que é o cara que, eu sou da Lava Jato, a Lava Jato. O Flávio Bolsonaro... O Novo é bolsonarista até os ossos, e o Jones não vai ser lulista, caso eleito. Eu não tenho a menor dúvida. Que ele vai votar em bloco, quando necessário, para aquilo que for do interesse dos trabalhadores, eu também não tenho dúvida. Mas assim, alguém de vocês que acha que o Lula vai, que o Jones vai virar lulista depois de eleito? Sério mesmo que alguém acha isso? Não tem a menor chance, né? Mas tem algumas questões que óbvio que vai ter que votar junto porque é de interesse. Qual é a postura que a gente espera de um deputado comunista? Que ele vote a favor do que for interesse dos trabalhadores. E eu tenho certeza que essa há de ser a postura do Jones caso ele seja eleito. Já dá para dizer agora que o Jones vai ser candidato a deputado federal em Pernambuco? O Jones já anunciou isso? Não sei. Eu acho que é isso que vai acontecer. A movimentação que a gente viu nessa semana, né? O Jones se aproximando, né, do mês, do pessoal. E eu acho que vai dar bom. Inclusive faço votos. Tomara que seja isso mesmo. Bolsonaro foi salvo pelo Gilmar Mendes, não teve um tweet. Aí o Nicolas, né, lidera os bolsonaristas pra votar PEC da blindagem. O Deltan Dallagnol fez o quê? Uma crítica. Vai tomar no cu, cara. Você tem que participar e falar, meu irmão, vocês estão fazendo coisa de ladrão. Isso é estelionato eleitoral, vocês estão traídos. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. E eu acho que a esquerda trabalhista não faz isso. Eu nem falo tanto do João, porque pra mim, vamos lá, comunista é caricatura. Ó, vou te mostrar uma parada aqui. Dá pra pôr um bagulho na tela aí? Ou não? Sei, dá, Pedrão. Se não mostra o celular mesmo. Manda aí, eu vejo se o Pedro coloca. Não tem problema. Eu vou pôr um vídeo aqui, ó. Eu vou pôr um vídeo aqui, que eu vi os comunistas debateram com a esquerda moderada, tomaram um pau, principalmente na segunda parte. Dá uma olhada no que o Chavoso da USP falou aqui. O Chavoso da USP falou isso aqui, ó. Diz que policial é classe trabalhadora, pra mim não é. Aqui não sei, talvez alguém vai discordar de mim. Não é braço armado do Estado. Entre os três ali, eu tenho certeza que provavelmente tanto Carol Sardá quanto Jones discordam dessa afirmação do Chavoso, tá? E eu não sei se alguém dentro da esquerda radical concorda com essa afirmação do Chavoso. E aí o Arthur começa pegando um trecho onde o Chavoso coloca uma opinião que é basicamente só dele, né? Dentro da esquerda radical, pra tratar como se fosse uma opinião da esquerda radical. Mas beleza, né? Que existe para reprimir os trabalhadores, então para mim não é trabalhador, não tá do meu lado, não tá do nosso lado, e se for para pegar em armas para defender a burguesia, defender o capitalismo e ficar contra o processo revolucionário, que seja reprimido junto. Tem uma questão, quando o Chavoso fala assim, se for um braço armado do Estado que eu não considero burguesia, ou seja, o pessoal que está alinhado à burguesia, então tem que se combater essas pessoas, mas vocês desconsideram, por exemplo, todo o processo de despolitização que vem historicamente no Brasil, que coloca muita gente para defender a classe burguesa, quando essa pessoa sequer faz ideia do que ela tá fazendo, ela tá sendo manipulada, e esse é um trabalhador, porque... Aí tu vê, esse cara que eu não lembro o nome, como é que é? Não é zoeira, eu gosto de falar o nome dos caras, é Barclay, não é isso? Desculpa não lembrar, tá? No vídeo que eu reagi eu não falei o nome dele e esqueci. Tem uma outra questão, assim. As polícias não defendem a vida, a paz, a segurança. Elas foram criadas e atuam para defender a propriedade privada. São instrumentos de Estado. Portanto, não vão ficar do nosso lado. Esse ponto, o Chavoso está certo. A polícia é o aparato de Estado
para a imposição da violência cotidiana e defender a propriedade. É isso que a polícia defende, a propriedade. Se ela tiver que tirar a vida de alguém para defender a propriedade, ela faz isso sem pestanejar, porque ela é criada para isso. Essa é a função da polícia, tá? Mas os policiais são trabalhadores, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos defendendo a classe trabalhadora. Mas que classe trabalhadora que vocês estão defendendo? Se parte da classe trabalhadora é um instrumento da burguesia para manter o poder e ela é controlada pela burguesia, você fala assim, não, se for essa classe trabalhadora aqui que é controlada, despolitizada, que não sabe o que está fazendo, que está indo contra os próprios direitos e ela se opor a uma revolução, então essa classe trabalhadora quer se for. É isso. Isso foi no 3 contra 3. É isso, não tem nada a ver com o Jones, não tem nada a ver com a posição do Jones, isso é só uma gambiarra retórica do Mamãe Falei, né? Para dizer que o Jones não sabe nada, ou que os comunistas não sabem nada, dando uma opinião que é a opinião do chavoso e não dos comunistas. Isso foi um 3 contra 3. No fim do dia, cara, por isso que eu tô falando. Eu vou te falar uma coisa. Eu assim, se eu vou debater com bolsonarista, debate fácil. Vou debater com petista, debate fácil. Vou debater com comunista, debate fácil. Vou debater com trabalhista, debate difícil. Por quê? Porque debate com comunista, debate fácil. Como se tu nunca debateu, cara? Então por que você corre, cara? Um debate fácil, por que você corre, então? O Mamãe Falei, gente, ele disse que não debatia. Lembra que ele fez aquela palhaçadinha lá de dizer que ele ia debater ele sozinho, comigo, contra o Jones, não sei mais o quê? Essa é a tática, é criar regras e situações que inviabilizem o debate para ele não assumir para o público dele, que é burro mesmo, né? Que ele fugiu. Aí ele disse que não gostava de debate em grupo, de debate em dupla. Na semana seguinte, ele sugeriu um debate 3 contra 3 com os trabalhistas. Porque ele tá correndo, gente. Entendeu que ele tá correndo? É isso que ele tá fazendo. O Bolsonaro vai ter que defender o Bolsonaro. O petista vai ter que defender o PT. Cara, isso é muito difícil. Se você tiver um pouco de coerência, se você não sinaliza só para um público retardado, é muito difícil você defender o Bolsonaro ou defender o PT. É muito difícil. Não é difícil, não, é impossível. A menos que o cara minta pra caramba. A não ser que o cara fique em jargão. Sei lá, eu amo Bolsonaro porque eu sou conservador, ou eu amo o PT porque o Lula ama os pobres. Beleza. Você debater com um comunista, o cara vai redundar, ele vai fazer crítica ao PT, só que ele vai redundar a revolução. Você joga, acabou. É brincadeira de criança. Vamos falar de revolução, vai. Me fala aí como é que você vai fazer a revolução, acabou. Por isso que eu tô falando, esses caras todos, eles desistiram já de vários debates comigo. Então, cara, para de fugir, isso é tão sim, para de fugir, meu. A própria Carol Sardana, no vídeo, todos esses caras desistem, porque no fim do dia eles sabem que a gente vai chegar à revolução e eles viram umas crianças. Esse debate, inclusive, eu acho que foi muito positivo. É por isso que o Jones corre. O Jones não corre não, Bertinho. Mas, pô, se conversa, rapaz. Mas esquece o Jones. Correu, esquece o Jones. O debate com o Humberto, então. Vamos esquecer o Jones. Correu do Jones, correu do Humberto, correu do Elias. Quer debater com o Elias? Vamos lá, outra coisa. O Elias, o Elias é foda. O Elias é foda. Sabe por que e outra coisa, o Elias, ele saboneta na revolução. Você vai trazer a revolução, ele vai falar, não sou revolucionário, sou analista do processo histórico. E tem um grande problema do Elias que é o seguinte, o Elias é um cara que eu pessoalmente gosto dele. Ele é um cara gente boa, tal. Então se eu for debater com ele, vai ser um debate água com açúcar que vai ser ruim. Eu já sei o que vai acontecer. O Elias vai ficar com aquele tom meio professoral, e se eu for lá cá pra cima dele, eu vou ser grosseiro. Então eu falo, Elias, é melhor a gente não debater. É melhor a gente não debater. Beleza. Cara, mas o Elias... Vocês estão vendo, cara? Vocês estão vendo ele correndo ao vivo, cara? Vocês estão vendo, mano? É inacreditável, cara. É inacreditável como que as pessoas ainda seguem esse cara, mano. É inacreditável, cara. O Elias é foda. Esse é foda. Esse eu respeito. Eu acho o Elias é sabonete. O Elias, no fundo, ele defende a revolução. Só que ele sabe que ele não pode. Então você joga uma parada dessa na mesa, ele não vai comprar. Ele vai sabonetar. Ele fala, não... Veja. Com aquele jeito dele, tudo. Ele fala tudo. Ele tá no espectro autista, cara. É só isso, tá? Eu também não sabia. O Elias, ele tem aquele jeito de falar, mas o Elias é autista. Só isso. Mas você acha que é necessário dar uma zoada assim pra ganhar um debate? Não dá pra ganhar nas ideias? Como assim? Você tem que dar uma batida maior no Elias pra... Não, é que o Elias, como eu te falei... Eu sei que vocês são amigos, assim, né? Não é meu amigo, mas é um cara que me deu bem. Eu não vou desrespeitar o Elias. De jeito nenhum. Eu respeito muito o Elias. Você precisa desrespeitar alguém num debate. Mas é que existe uma coisa que é o seguinte, o Elias, onde eu quero enquadrar ele vai escapar, porque ele vai fingir que ele não defende isso. Entendeu? O Elias não vai defender a revolução. Ele não vai fingir nada, ele vai dar a opinião dele sobre o processo revolucionário. A mesma coisa que eu faria, que o Jones faria, mas você não quer pagar pra ver, né? Que aí é fácil falar esse tipo de coisa sozinho, né? Aí é barbado. Defender a Revolução Armada. Ele vai chegar aqui, ele vai falar, cara, não defendo isso, eu sou analista do processo histórico, e ele vai começar a contar fatos que inclusive corroboram com a minha visão. Então vai ficar aquele debate insosso. Mas ninguém defende a Revolução Armada aqui, velho. Ninguém. Eles defendem pegar em armas na contra-revolução. Eu não sei mais o que fazer. Na contra-revolução, sim. Na contra-revolução, deixa eu falar uma coisa. O teu ídolo Humberto Matos, o teu outro ídolo Ian Neves, o teu ídolo Jones Manuel, o teu ídolo Chavoso da USP, eles literalmente falam em tomada armada do Estado. É isso, eles graduam o discurso. Não tem arma. Cara, isso aí é uma caricatura, tá? E só, é uma caricatura, tá? Por causa daquele trecho
infeliz lá do debate surpresa, né? Que eu e a tivemos com o Galo e o Chavoso, né? Sacanagem do caralho aquilo, né? Que aí eu ia falar um troço ali, eles tiraram completamente todo o contexto do enorme que a gente vinha falando, né? Pra repetir isso aí. Porque é isso, o que o Rodrigão tá falando é o pão comido que a gente fala. Olha, não precisa ninguém pegar em arma não, viu? É só deixar a gente fazer o processo. Vou pegar ontem as manifestações, tá? Quando a GCM entrou no meio da Paulista lá. No meio da manifestação. Vocês viram alguma vez a GCM fazer aquilo ali na gadociata para Bolsonaro? Alguém viu? O que foi aquilo ali, gente? Aquilo ali é uma amostrinha do que a gente fala quando tá falando de processo revolucionário. Ninguém ali tava quebrando nada, ninguém ali tava, enfim, sendo violento. Era uma manifestação pacífica, com palavras de ordem, né, com discursos, né, com bandeiras, com cânticos, mas tava fluindo. Aí a GSM faz o quê? Ela vai lá e avança com 2 carros para cima da multidão. O que eles queriam ali, gente? A galera tá inflamada, com sangue nos olhos, né? Porra, tá ali no meio. Aí vem, né, os caras ali com poder de polícia, né? Ainda que não seja uma guarda municipal, enfim, mas eles se acham polícias, né? E aí se voa uma pedra no para-brisa de um carro daqueles ali? Quem é que começou? Quem avançou com o carro contra a multidão, no meio de uma manifestação pacífica, ou quem tacou a pedra no carro que avançou sobre a multidão? Por sorte, ninguém comprou o que a GCM queria. Vaiou eles, bem vaiado, xingou eles, bem xingado, mas eles passaram. Veja, e aquilo ali nem era uma revolução, não estamos falando de um processo revolucionário. Imagina o que acontecer quando nós tiver força revolucionária na rua mesmo. O que vocês acham? Que a direita vai fazer? Que os defensores do capitalismo vão fazer? Vocês acham que eles só vão passar com o carro perto? Não. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, para nós seria muito tranquilo. Bacana, vamos ganhar a eleição, já pensou? Dá pra ser assim, eu topo, assino embaixo. Ganhamos a eleição com uma campanha comunista, começamos a aplicar reformas a fim de fazer uma transição socialista no Brasil. Ninguém pega em arma. A gente faz uma revolução a partir da eleição. Agora me pergunto se eu acredito nisso. Sabe por que eu não acredito nisso? Não que eu não gostasse disso. Isso para mim seria o ideal. O problema é que todos os exemplos históricos que a gente tem, conforme cresce o movimento revolucionário, cresce a reação a esse movimento. E essa reação é armada, essa reação é violenta. Aí o que você quer que a gente faça? Que os caras venham nos matar e a gente ofereça flores pra eles aí? Não, a única opção que resta aos revolucionários neste processo é se organizar para enfrentar essa força que quer impedir a continuidade do processo revolucionário. É por isso que o Arthur não debate com a gente. Porque ele não vai conseguir ficar raso que nem um pires, repetindo esse tipo de chavão. Ele não vai conseguir. Ele vai conseguir fazer isso falando sozinho. População pobre não tem mas arma, se ele. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não vai acontecer. Rodrigão, o 8 de janeiro foi tentativa de golpe ou não? Claramente, tem todos os documentos. Mas não tem arma, mas não tem como, mas é um monte de velho. A imbecilidade dessas pessoas não é justificativa pra esconder a intenção. Se o Jones é um bosta, um imbecil que defende uma coisa que é impossível, e esse debate fez ele parecer uma criança, porque em vários momentos, os caras, tá, vamos fazer a revolução, vai. Como é que vai ser? Veja, porque a revolução russa e na revolução cubana. E aí o cara começa a fazer essas coisas porque ele sabe que não existe uma proposta séria de revolução brasileira. Não existe. Não existe. Não tem. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Existem pesquisas que o PT fez, inclusive o PT fez, e o resultado foi contrário, mas vazou, que é, na periferia, por exemplo, a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas não considera que o patrão seja seu inimigo. Esses caras não acham. Você vai chegar pra fazer, meu irmão, toma um fuzil. Sim, sim, alguém tem que apresentar os textos do século XIX pro MBL, né? Nossa, que surpresa! O trabalhador não vê o patrão como inimigo. Cara, a gente já sabe disso desde o século XIX, cara. Conte-me uma novidade. Chama ideologia isso. Conte-me uma novidade. Entende? Aí o cara fala isso como se fosse uma grande sacada. É por isso que eles não vão debater. Eles vão correr.
Sempre. E aí vão ter que passar por esse tipo de situação constrangedora aqui, que nem o Arthur tá passando. Nós vamos lá na porta da STF, você vai ter que matar o guardinha terceirizado pra... Eu falo, não, eu não vou matar ninguém, cara. Ninguém quer a porra da também não acha que o patrão é inimigo, não. O negócio é que pegaram um corte dele aí de 2018, né, dele falando um rolê, e os caras o debate foi tirou do contexto. O debate saiu anteontem, cara. Eu acabei de mostrar pra você aqui. Ele fala, o argumento do Jones não é que eu sou a favor de matar pessoas, eu sou a favor de uma revolução, mas se tiver o contra-revolucionário a favor do imperialismo, aí é paredão pra esse cara. Então assim, não é que ele é violento, mas se ele for fazer uma revolução do que ele chama de classe trabalhadora, e alguém fala assim, sou contra, aí é paredão pra ele. Então pau no cu desse cara, velho, esse cara é uma criança. Não, cara, dá na mesma, tá? Do que vocês ficar defendendo que mate pobre favelado, que é o que vocês fazem. Quando vocês vão lá vender camisetinha escrito prendeu, matou. Hã? E aí junta as duas campanhas da MBL para ver o que acontece. A de criminalização da cultura do funk, de periferia. Né, que pode levar essa turma à prisão. Não é isso? Criminalizou, pode levar à prisão. Aí tu junta com a outra campanha da MBL, prendeu, matou. O que é que tem aí? Soma as duas coisas. Era uma criança, no fim do dia ele é uma criança. Rapaz, a gente tá num sistema que a gente vê aí todo dia pessoas morrendo aí, morrendo em fila de SUS, morrendo de fome, né? Em Minas Gerais, a cada 4 mineiros, um morre de fome, cara. Um passa fome hoje em Minas. Então cara, tudo bem você matar um policial. A gente não vai fazer algo pra acabar com isso? A gente vai continuar deixando o sistema do jeito que é, vamos matar policial? Com grana na mão de rentista? Não quer matar policial. O Chavoso da USP falou. O que tem a ver matar policial, cara? O que tem a ver? Aí tu vai falar da posição do Chavoso que o próprio Chavoso falou, né, lá no debate, que não tá no corte que ele mostrou, mas o próprio Chavoso diz isso. Que eu assisti esse debate, a gente reagiu aqui. E eu disse que a parte da questão da teoria revolucionária foi uma parte que não ficou boa para os comunistas ali. Tá? Eu não concordo com a forma como foi apresentada a parte ali. Mas também não é verdade que os comunistas tomaram um pau. Também não é verdade. E o Chavoso, quando vai falar isso, ele diz, olha, essa opinião aqui, provavelmente, os outros não concordem. Porque o Chavoso sabe que, em teoria... Tá? Que a gente defende, sim, é óbvio que o policial é um trabalhador. É óbvio que o policial é um trabalhador. Ele é assalariado. Ele ganha a vida a partir do seu trabalho, logo ele é um trabalhador. Agora, a instituição polícia no capitalismo é que tem uma outra avaliação. O policial não é classe trabalhadora. Se tá contra ele, vai entrar na revolução e vambora. A questão é, eu nem estou falando que assim, ele não tem a menor condição de matar policial. O Chavoso é uma piada, mas... Você acha certo você defender a ideia de matar policial? Não, a burguesia brasileira hoje usa a polícia pra defender ela. Isso aí é claro. Isso não é verdade. Como é, cara? O que é a burguesia hoje? Vamos lá. Não é. A gente tava aqui com o Clécer aqui. O médico foi lá, matou uma mulher lá. A polícia chegou lá, o cara médico branco, a polícia não questionou nada. Mas se fosse Rodrigão, um preto favelado lá, tava fudido na polícia. Também, já saiu chamado. Não é verdade, Rodrigão. Teve um cara que foi preso 86 vezes. Aí ele foi preso pela... Na verdade, foi preso 85 vezes, desculpa. Aí ele foi preso pela 86ª vez. O que aconteceu? Soltaram ele. E ele era preto e pobre. Sim, cara. Um cara. Vocês sabiam, gente, que 1/3, mais ou menos, de quem tá preso no Brasil, sequer foi julgado. Se é pra pegar um cara, olha como esses caras são desonestos, gente. E o cara lá que o Fux mandou deixar preso lá porque roubou um desodorante e não sei mais o que lá, que não dava R$30. Então também tem esse cara. E aí? Tá preso porque roubou um desodorante. Então, se você vai pensar em dezenas de milhares de casos que a gente tem a todo momento, também posso pensar outros. O fato é, o burguês não fica preso, nem quando comete crime. O pobre fica preso e sequer é julgado. Essa é a regra. Porque a exceção, ela confirma a regra. Porque você pode apontar algo como exceção quando você tem uma regra. E a regra é essa no Brasil. Então, o problema é que nós temos um sistema penal, sim, a gente que é um absurdo. É um absurdo. Sei lá, mas tem o cara, mas também tem o preto pobre que também é beneficiado por um sistema quando ele é um ladrão, porque o sistema tá podre. É isso, entendeu? Agora sim, falar que... Esse cara foi solto porque tem uma lei que foi criada pra proteger o rico, pra proteger o branco rico, que sim, pra soltar esse cara, e aí ele foi beneficiado por conta disso. Mas se pudesse, cara, se o Brasil tivesse condição de falar, vamos fazer uma lei só pro rico, uma lei só pro pobre, rapaz, eu não tenho dúvida nenhuma que isso aconteceria. Uma lei só pro rico. Mas na real já tem, Rodrigão. Não explicitamente, mas já tem. Já tem. Já tem a partir do momento que o pobre tem que recorrer a um defensor público que é sobrecarregado. Enquanto que o rico contrata times de advogados. Ou seja, o rico ele já tem, na própria estrutura brasileira,
no judiciário, muito mais chance de ser solto só pelo fato dele ter recursos que o pobre não tem acesso. E o MBL sabe perfeitamente disso. Tanto que um dos expedientes do MBL é assédio jurídico, para calar os críticos. Que mesmo que eles saibam que eles dificilmente vão ganhar os processos que eles movem, né? E tem vários MBLs aí me ameaçando de processo, que venham. Tá? Tô esperando o oficial de justiça. Até agora não apareceu ninguém aqui. Tá? Eles sabem tanto disso que eles movem esse processo independente de terem chance de ganhar ou não. Por quê? Porque você obriga a outra parte a ter dor de cabeça no sentido de ter que se envolver com aquilo, gastar tempo com aquilo e gastar grana com aquilo. Mobilizar advogado para aquilo. E ele sabe que a maior parte de nós, isso já é um problema. Então, tanto eles sabem que a justiça não é igual para os ricos e para os pobres, que eles utilizam esse expediente para fazer assédio jurídico, a fim de não enfrentar o debate público. Eles fingem que gostam do debate público. Só que eles fingiam melhor quando ele estava falando sozinho. Contra o debatedor versus Arthur Mamãe Falei, era uma pessoa aleatória que estava começando na militância, que ele abordava no meio de uma manifestação para perguntar do FGTS. Né? Aí era tranquilo para ele debater. Agora, que tem gente que ele não vai conseguir soltar 2 ou 3 chavões para debater, aí ele foge que nem uma franga. É isso. Né? Ele bate asas tentando voar que nem uma franga. E só pro pobre. Legal, você não conseguiria. Você tá viajando, cara. Você só tá se iludindo. Você tá vivendo num país desenhado por uma caricatura de um esquerdista que não existe. Eu não tô falando que as leis do Brasil são justas. O que eu tô falando é, você não tem este fenômeno de nós contra eles como a esquerda quer que seja. Não é assim. Hoje você não tem um cabo de guerra entre funcionários e patrões, entre pretos e brancos, entre gays e héteros. Não tem isso. Você tem... Não, imagina, né, gente? Imagina. Não há disputa salarial, né, gente? Tem um livrinho, de novo, né? Século XIX, tá? Antes do Capital, chamado Salário, Preço e Lucro. Que o Marx demonstra ali que é um conflito distributivo. Ou seja, o lucro é salário não pago. Tá? Isso a gente consegue demonstrar isso economicamente. O lucro é salário não pago. Por isso a importância da luta salarial. Então não há conflito de interesses entre patrões e empregados, sendo que todo o valor é produzido pelo patrão e a maior parte desse valor é apropriado. Aliás, todo o valor é produzido pelo empregado e a maior parte desse valor é apropriado pelo patrão. Então não há um conflito de interesse aí. O que há é uma ideologia que esconde este conflito. Mas se tem uma das teorias de Marx que é a mais forte, talvez, dentro da sociologia, inclusive mais forte que a mais-valia, porque a economia tradicional mudou, né, a sua interpretação do valor para esconder a exploração. A categoria de Marx talvez mais forte seja a luta de classes, gente. É uma das bases da sociologia. Porque isso é irrefutável. Você não consegue de nenhuma maneira demonstrar que pode haver uma união de interesses entre capital e trabalho. Porque lucro é salário não pago. Simples assim. Tem algumas pessoas, tá, bastante extremas, com discursos errados dos dois jeitos. Então você tem, de um lado, você tem pessoas verdadeiramente racistas, e você tem do outro lado pessoas que acham que tudo é racismo. Você tem pessoas que são verdadeiramente classistas, e pessoas achando que todo mundo, então, é preconceituoso contra pobre, que eles estão errados. A galera do meio, a esmagadora maioria do Brasil, não age dessa forma, cara. Né? Por exemplo... Vem cá, o MBL é a galera do meio? É isso? Então quando o Mamãe Falei sugeriu dar fim no moleque lá da Ceasa, aquilo era uma posição centrista. É isso? Não, eu tenho que entender, né? Porque não me parece nem um pouco centrista isso. Né? Quando o MBL lança uma campanha Prendeu, Matou, isso me parece centrista? Não, isso não me parece nem um pouco centrista, não. Sei lá, só acho. Assim, nós temos leis aí, como é que você falou? Que beneficia o rico lá, sei lá. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Se você tiver dinheiro hoje, você vai recorrendo. Não é verdade. Não, calma, isso é verdade. Essa parte é verdade. Isso aí beneficia então, quem? Beneficia só rico. Não. Se você tiver grana aqui, você vai preso aqui, você chama um advogado bom, o cara tira da cadeia na mesmo dia. Pronto, viu só? O MBL, ele não vai debater por nós, porque ele tá perdendo o debate pro Rodrigão. Eu acho que ele vai debater com um de nós.
Não menosprezando o Rodrigão, mas o Rodrigão, ele é o host do podcast. Ele tá falando só a partir das coisas que ele tá vendo a gente falar, que ele tá aprendendo, etc. Mas ele não tá ali como um debatedor. Ele, como host do podcast, já enterrou a tese do Mamãe Falei. É por isso que ele corre do debate. Se você é pobre aí, você vai pra cadeia ali, ou você apodrece ali. Não é verdade também, Rodrigão. Ninguém apodrece na cadeia no Brasil. Esse é o problema. O rico não apodrece na cadeia? Não. E o pobre também não. Ninguém apodrece na cadeia. Mas isso aí tem uma máxima que... Pior que apodrece, gente, assim, porque 7 anos, que é mais ou menos o limite que uma pessoa fica presa em regime fechado, de maneira ininterrupta, isso é apodrecer na cadeia, tá, gente? Tá? E outra coisa, pro pobre, sistema carcerário é pro resto da vida. Tá? O ex-presidiário, que é como a sociedade chama, né? Ele tem uma tatuagem na testa para todo mundo ver. Tá? E a chance dele continuar cometendo crimes, inclusive, é grande, entre outras coisas, por causa disso. O rico, é quando eu falar o médico branco, rico, o médico branco, ele não é rico. Ele é um cara que você para de trabalhar um mês e no outro ele já tá devendo todo mundo. Não, mas eu entendo que ele tá fazendo a crítica do seguinte. Mas quando ele fala de algumas pessoas não serem presas, realmente não vão ser, é que tem gente que consegue chegar na última instância jurídica do país. Essas pessoas que chegam na última instância jurídica do país, essa realmente não vai. Por isso que eu tô falando. Uma das coisas que a gente tem que fazer é uma reforma no nosso Código Penal, e o MBL tá propondo isso, né? Pra, basicamente, você acabar com algumas coisas. Progressão de regime, prisão domiciliar, crime de colarinho branco com menor potencial, acabou. É preso, acabou. É preso. Vou dar um exemplo pra você. O Kim pôs uma PEC que é a única PEC que ataca só privilégio, tá? Não ataca outra coisa, ela vai só no privilégio. Ela limita, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Como é que você faz pra ter super salário no Brasil? No Brasil funciona assim, o teto do salário do funcionário público é o salário do ministro do Supremo. Isso. Então você não pode ganhar mais que o ministro do Supremo. Como é que você faz pra ganhar mais, se você quer ganhar mais? Você tira a gratificação e coloca como verba indenizatória. Então, por exemplo, você é o Rodrigão, você ganha X de gratificação. Só que você trabalhou 2 horas a mais pra resolver um caso que não era teu, você é juiz. Você vai ganhar uma verba indenizatória de... O que ele fez? Ele fez uma PEC. E ele conseguiu, ele precisava de 171, ele conseguiu 100. Tem várias PECs desse tipo, uma inclusive do Boulos, tá? E eu acho correto, eu acho que tem que moralizar essa parada aí, tá? Porque é um escárnio, É que, sabe como é que pensam essa turma do judiciário? Pensa, o cara é ministro do Supremo, tá? Não, no Supremo até não acontece muito isso, é um pouco diferente, mas vamos lá. Sei lá, você é desembargador aí de um lugar. Quando você chega nos cargos mais altos dessas instâncias, você vai ganhar aí o quê? Perto de 50 mil, que é o teto do Supremo. Se eu não me engano é 48, 43, enfim, não lembro, mas é alguma coisa por aí. Os melhores advogados do Brasil, nos grandes escritórios de advocacia, tá? Ganham muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então eles fazem uma situação que é no sentido de, entre muitas aspas, compensar isso para que se tenham bons profissionais operadores do direito nesses cargos. Eu não estou defendendo isso. Isso para mim é uma excrescência que tem que acabar. Eu estou dizendo que existe de lógica por trás daqueles do judiciário que defendem esses super salários. Tá? E lógico que isso está errado e lógico que tem que moralizar. Tá? Porque, enfim, não tem cabimento os caras ganhar 1 milhão por mês aí, como a gente tem em alguns casos. Tá? 176 assinaturas para acabar com isso. Ele vai limitar a verba indenizatória até no máximo 30% da gratificação. Ou seja, acaba essa figura, tá? Eu, quando eu tava na Assembleia, eu travei um projeto sozinho. Foi aquele lá que eu apontei o nome dos caras, não sei o que lá, que era justamente isso. Ele tirava a palavra gratificação e colocava a verba indenizatória e eu denunciei isso. Um caso que eu conto aqui, o pai da Marina Elou, né, a bonitinha que abraça a árvore, né, do Partido da Marina, né, o pai dela em fevereiro de 2018 ou 19, não lembro agora, tirou 92 mil reais. 92 mil reais. Por quê? É férias, é isso, é aquilo outro. Eu falei, vamos acabar com isso. Beleza, o Kim apresentou uma PEC que limita isso em 30%, né? Quem apoia isso aí? Cadê os comunistas? Cadê os bolsonaristas? Ninguém apoia, cara. Toda esquerda apoia, cara. Toda esquerda apoia, tá? Que nem eu te falei, o próprio Boulos tentou iniciar uma campanha nesse sentido a partir de uma proposta dele, tá? Eu desconheço alguém, tá, do nosso campo que se oponha a isso. Inclusive, na época, quando surgiu a proposta do Boulos, eu que não... Né, já há algum tempo que eu estou muito decepcionado com o Boulos, não sou mais, vamos dizer assim, fã do Boulos. Aliás, eu nunca fui, mas antes eu depositava um pouco mais de esperança nele, né? Já há algum tempo que não acontece isso. Eu mesmo disse, tá aí uma pauta que nós temos que brigar, porque isso é uma pauta que tem adesão popular, né? E é uma pauta correta. Não vingou, mas o Boulos tentou algumas semanas, acho que até meses, tentar emplacar
isso enquanto com o movimento, porque eu me lembro que logo depois que melhorou a questão da comunicação de massas da esquerda, em função da luta contra a escala 6x1. O Boulos, entendendo que dialogar com questões concretas da economia do povo é bom, ele lançou essa proposta e tentou, né, criar um movimento tipo o VAT ao redor dessa proposta, tá? Mas que não funcionou, porque faltou adesão até mesmo da própria esquerda institucional, e o Boulos está muito queimado com a esquerda radical. Não funcionou. Mas dizer que a gente não defende isso é uma bobagem. Vocês notaram que é só uma estratégia retórica do Arthur? Do início ao fim. Ele começou, né, dando a entender que o MBL não é mais o Movimento Brasil Livre, é o Movimento Brasil Trabalhista, né, defendendo soberania nacional, empresa estatal, massa, né, dizendo tudo que ele disse até hoje. Depois, ele foi fazer a crítica, né, à posição dos comunistas, doído pra caralho, como todo mundo viu ali que ele tá doído pra caralho, né, e por isso que ele tá puxando o saco dos trabalhistas, pra desviar o foco da arregada que ele dá pros comunistas. E aí ele teve que pegar uma posição hipster do Chavoso, que os comunistas não partilham, pra criticar o Jones a partir de uma coisa que o Jones não defende. Vocês estão entendendo? É isso que a gente tá assistindo aqui. É por isso que essa turma não vai debater, gente. O Kim teve que ir lá um a um conseguir a assinatura pra pautar, e quando pautar, será que vai ter apoio popular? Porque no final das contas, como eu te falei, nós redundamos em uma esquerda que ama o PT e uma direita que ama o Bolsonaro. E a pauta de verdade ninguém fala. Então a gente tem moral pra falar disso. Porque às vezes tem algumas coisas que eu acredito que não tem efetividade, sabe? Não, mas é que isso é o objetivo, Rodrigo. A partir do momento que passa e você limitou. Você não pode, acabou. Não pode mais ganhar, ponto. Eu entendo, assim, beleza, pode ser importante, mas não é o que vai mudar a vida do Também acho que não. E aí o Rodrigo tá certo. Eu acho que é importante, porque eu acho que isso é uma pauta que vai ter muita adesão popular, e eu acho que tem que dar uma moralizada nisso, mas isso não é mudança estrutural não, tá? Não é mudança estrutural não, assim, na vida do povo trabalhador mesmo, tipo, é um belo foda-se, saca? É isso. Eu acho que a vida do brasileiro vai mudar quando a gente fizer reformas microeconômicas. A gente vai ter que reformar nossa carga tributária, e para reformar a carga tributária nós temos que jogar as pessoas na formalidade. Ou seja, joga as pessoas na formalidade rasgando a CLT fazendo uma regulação nova. É isso. A solução do Brasil é essa. A gente pode ficar aqui brincando de achar, não, mas o juro da dívida, mas o que lá. Isso também é um problema, mas não é o problema do Brasil. O problema do Brasil é interno, o problema do Brasil é microeconômico. E isso eu não tirei da minha cabeça, eu nem gosto de economia, cara. Isso aqui, quando você pega os estudiosos do Brasil, todos dizem. E por que não muda? Porque os grandes lobbies no Brasil... vou dar outro exemplo pra você. Uma coisa que o Jones fala muito e que você acredita também. E o plano safra, Vamos lá, primeiro ponto. 400 bi? Vamos lá, o que é 400 bi? Que tem de empréstimo pro... Não, beleza, tem empréstimo, certo. Empréstimo o quê? A juros baixos. Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Pô, se eu tiver um pedaço de terra, eu vou no Banco do Brasil, eu pego dinheiro lá 5% ao ano. Ao ano! Arthur. Como é que funciona o plano safra, Rodrigo? Vamos lá. Eu vou começar pelo mundo pra gente chegar no Brasil pra você entender onde tá falando. Cara, é incrível, o mundo entendeu uma coisa. Nós não podemos deixar o setor mais estratégico que existe, que é comida, na mão de ninguém. Nós precisamos ter a nossa própria comida. Vamos importar, vamos exportar, vamos o que for. Mas em caso último, em caso extremo, a gente tem que não morrer de fome. O mundo entendeu isso. O mundo subsidia o seu agro. O mundo subsidia o seu agro. Estados Unidos, 10%. União Europeia, 10, 11, 12%. Brasil, quanto? 4 a 6. 2%. Não, então, 2%. Quando você pega o plano safra, o que é o plano safra? O plano safra não é necessariamente juro subsidiado. O plano safra é a obrigação que o governo dá para que o banco destine uma parte do recurso para empréstimos para o agro, para crédito do agro. Subsidiado? Subsidiado, às vezes sim, às vezes não. E o subsídio Como varia. não, cara? Hoje o juro tá em 15%. Você tem 5% você não pega, mas você pega 8%. Opa. 8% você pega. Hoje você não pega. Hoje, ao ano. 8% você pega. Hoje Só que você pega também. Só que você... mês, mas Exato, olha, calma aí. Peraí. Só um pouquinho. É 2% em relação à taxa básica. Então, se você pega um empréstimo a 8%, me diz, você aí que está me assistindo, você é aí, pequeno produtor rural, que não tem acesso ao plano safra, você pega empréstimo a 8, a 10, não. Você vai pegar a 1,5 ao mês, no mínimo, quando não é mais. Quando não é mais, você vai pegar 1,5 ao mês. Você vai pegar 16 ao ano. Muita sorte, 15, 14 ao ano. Tá entendendo qual é a pegadinha? Ninguém pega empréstimo a Selic, gente. Tem spread. Entenderam a pegadinha? Segunda pegadinha dessa ladainha que ele tá falando. Agronegócio não produz comida para alimentar o brasileiro. Agronegócio produz commodity para exportação. Quem alimenta o brasileiro é o pequeno e médio agricultor rural.
É a agricultura familiar que alimenta quem produz a batata, o feijão, né? Que cria galinhas, né? Que produz hortaliças, né? Que produz arroz. Isso, em geral, no Brasil, a esmagadora maioria é a pequena e a média propriedade rural. É a agricultura familiar. Não é disso que a gente tá falando, não. Agronegócio é outra parada. Agronegócio é latifúndio monocultureiro agroexportador. Tá? Que pariu, cara. Ao ano. Não. A taxa de juros hoje é 15. Só que você pode pegar a 8. Só que você também pode pegar a 14. É verdade. Você também pode pegar a 13,5. Você também pode pegar 14,3. Então não é que simplesmente você pegou 400 bilhões de reais. Falou, vamos subsidiar a 5% pro agro, sei lá, pro agroboy da rolê de Dodge Ram. Não é verdade. Cara, e mais, mais coisa, Rodrigão, mais coisa. Não. Quando você vai comprar alguma coisa com crédito subsidiado, aquilo tem que estar descrito na autorização do subsídio. Então vamos dar um exemplo que eu quero comprar caminhonete com dinheiro subsidiado. Você tem que comprar caminhonete que está autorizada. Você não pode comprar Dodge Ram. Você tem que ir lá comprar, sei lá, eu tô dando um exemplo, uma S10 de... Ou uma Hilux de... Não uma Hilux de cabine dupla com som, não. Você tem que comprar aquela Hilux que tem os ganchinhos pra fora da caçamba, aquela Hilux de trabalho. Ou você vai comprar uma máquina. Você tem pra onde direcionar o crédito. E aí eu vou te dizer uma coisa. Outra coisa, lembrando, tá? Cara, mas o crédito é pro investimento. Olha a bobagem que ele tá falando. Não é pra comprar Hilux, galera, esse crédito. Esse crédito é pra garantir a safra, é o plano safra. Aí o agroboy vai comprar a Dodge Ram com o dinheiro que ele lucrar vendendo a porra da safra. Lembra outra coisa, crédito subsidiado não é renúncia fiscal, isso é outro problema ainda, e nós vamos falar dele já. Então vamos lá, o que é o plano safra? O plano safra é a obrigação que o governo dará aos bancos para reservar uma parte do crédito ao agro. Desta parte desse crédito, parte dela é subsidiada, e o subsídio varia, e o subsídio ele tem de ser direcionado para o que está previamente autorizado. Então eu não posso simplesmente pegar, quero pegar 100 mil reais, pra quê? Pra fazer o que quiser. Não é assim. Só que isso não acontece, né? Não é assim. Claro, não é assim que acontece. Cara, mas alguém diz, cara, que eles pegam o dinheiro pra fazer, eu vou pegar o dinheiro do plano safra, vou comprar uma casa na praia. Ah, mas não dá, cara. Não dá. Você chega lá no banco e fala assim, estou comprando, tô dando um exemplo, estou comprando uma colheitadeira de soja. Tá, esta colheitadeira tem uma classe X de subsídio, é tanto. Você vai lá e compra a colheitadeira com tal quanto. Seja você o Rodrigo, seja você eu, seja você o Giga, como é o nome do cara, o cara lá do Mato Grosso, você fala o Marge, seja você o agricultor familiar, seja você quem for. Você vai chegar lá e a classe não é assim, subsídio para o Rodrigão que ele tem muito dinheiro. Não, é uma linha de subsídio para tal máquina. Você quer comprar, você compra naquela linha. E outra, o mundo inteiro faz isso em maior volume. E aí eu vou te dizer mais outra coisa. O agro hoje, eu não acho que o agro é herói, não. Lembrando, todo mundo só olha pro seu próprio interesse. Só que o agro não é vilão, irmão. Hoje nós só temos uma reserva de dólar pra acabar com o ataque especulativo de bilionário por causa do agro. Beleza, aí eu concordo com você, mas... Não, cara, por causa de uma taxa de juros de 15%, cara. Na verdade é bem mais complexo que isso, mas assim... Por causa das exportações brasileiras. Vamos pensar, mas por que a gente exporta do agro? Porque a gente matou a indústria. Simples. Se não fosse o agro, seria a indústria. Simples. Sim. Cara, é vazio, mano. É vazio. É um ignorante confiante falando. Sabe? Com um plus a mais, que é o fato dele ser safado mesmo. Ele sabe que ele não entende, mas ele se escora em recursos retóricos a partir do cherry picking de conhecimento que brifam ele. Tá? É isso. Hoje o cara vai lá no banco, ele realmente, sim, ele tem que apresentar um projeto. Ó, vou pegar essa grana aqui ele nem precisa e eu vou pegar essa grana pra mim aplicar em tal lugar. Aí ele pega e contrata um engenheiro agrônomo que monta o projeto pra ele mostra onde que ele vai pegar a grana, aprovou ali, tá o dinheiro no bolso, você pode o que você quiser. Opa, eu conheço o cara que pegou dinheiro do Banco do Brasil e construiu uma clínica, velho. Não é assim. O cara construiu uma clínica. Mas aí tudo bem, isso acontece. Mas é falcatrua. E o que o Rodrigão descreveu aí é uma falcatrua. Que eu tenho certeza que acontece. Aliás, isso acontece no Brasil desde a política do encilhamento lá do Rui Barbosa. Porque o nosso agro, ele é sem vergonha desde aquela época. Vocês lembram aí, turma, das aulinhas do ensino médio? O que foi a política do encilhamento? O Rui Barbosa, gente, ele foi genial num ponto. Porque o Rui Barbosa discutiu moeda de puro crédito, tá? Moeda de puro crédito ali no alvorecer do século XX. Finalzinho do século XIX, alvorecer do século XX. Quando já existia essa experiência no mundo, mas ela era longe de ser hegemônica. E aí ele desenvolve a política do encilhamento. Pra quê? Pra industrializar o Brasil. O cara tava certo, mano. O cara tava certo. Pô, vamos criar uma moeda dívida. Vamos com essa moeda dívida custear o desenvolvimento da indústria. O que a turma do agro fez já naquela época? Exatamente isso que o Rodrigão tá falando aqui.
porra, tem grana pra indústria? Vamos montar um projetinho aqui pra indústria, vamos fazer isso que é fraude, né? Vamos pegar a grana e vamos continuar investindo no café. E aí o projeto do Rui Barbosa, que era bom, fez água, né? Porque ele não conseguiu desenvolver a indústria, num mundo que vivia com moeda ouro, e ele tentou estabelecer uma moeda a crédito, não funcionou. Mas isso é para vocês verem que o agro faz esse tipo de falcatrua desde o século XIX aqui no Brasil. E digo, eu defendo que subsidiem o agro. O problema não é esse. O problema é dar subsídio pra galera realizar queimada, fazer grilagem de terra indígena, usar trabalho análogo à escravidão para produzir soja para os porcos que estão crescendo lá na China ficar bem gordo. Aí eu sou contra. Agora, subsídio para o pequeno e para o médio produtor rural, eu sou a favor. Ainda mais quando a gente tem um país com uma taxa de juros absolutamente fora do lugar. Aí eu concordo. Não, acho que tem que ter subsídio, sim, para o pequeno e para o médio produtor rural. Sem dúvida. Agora, subsídio para os caras tá tocando fogo no Cerrado, na Amazônia, para estar utilizando aquela prática medonha do correntão para grilar terra indígena, para depois botar trabalhador escravizado em cima e exportar commodity, aí eu acho que não. Ou pelo menos não nesse volume. Ou pelo menos não nesse montante. Fazia depois na cidade. O cara comprou carrão, comprou Tesla. O cara tinha que comprar uma caminhonete, comprou Tesla. Deixa eu te falar uma Tesla. coisa. Se isso acontece, isso tá fora da lei. Acontece pra caralho. Isso está fora da lei, mas isso tá fora da lei. O que eu tô falando não é que a lei permite isso. É a mesma coisa que falar, eu conheço um cara que socou a namorada no elevador. Mas hoje o Brasil é o país que faz tudo dentro da lei? Não, mas Rodrigão, se nós temos... Você já teve uma assembleia aí, tudo que acontece lá é dentro da lei? Safra. Se eu tenho uma regra, e uma pessoa está jogando fora da regra, o problema não é a regra. O problema são mecanismos de fiscalização, beleza. Agora a regra tá aqui. Se o cara jogar fora da regra, o problema é a fiscalização que você tem que estar fora da regra, não a regra. É isso. Eu estou falando pra você, eu já peguei, cara, crédito final. Eu nunca investi em água, mas eu já investi, por exemplo, em testeira de posto de gasolina que era subsidiado pelo BNDES. Por quê? Porque, sei lá. E assim, você vai lá, você compra o BNDES e paga direto o fornecedor. Não é nem você. Você pega um BNDES ali, você tem que mostrar onde você vai colocar a grana. Exatamente. Agora, mas você pegou pra um poço. Imagina o cara que é o da rede ali, que já pega diretamente ali com os caras que pegam muita grana. Eu vou te falar uma coisa, Rodrigão. O problema do Brasil também não tá no plano safra. Se você acaba com o plano safra, eu vou te falar o que acontece. Acabou com o plano safra, sabe o que acontece? Você para de exportar, você para de ter a reserva de dólar que você tem, você gera desemprego e mais. Você gera insegurança alimentar nas pessoas. É isso que vai acontecer. Ah, você vai industrializar o Brasil? Não. Não daria para acabar com o plano safra do dia pra noite. Que isso geraria problemas no encadeamento da nossa economia. Sim, lógico. Mas eles não precisam ter esse volume, tá? E tem que haver uma maior fiscalização, sim, sobre o que eles estão fazendo com esse dinheiro. Então, na verdade, a questão é a seguinte. A gente tem que iniciar um processo, agora falando sério, sem demagogia, tá? Sem solução mágica, onde a gente comece a direcionar esse crédito subsidiado menos para o latifúndio agroexportador monocultureiro, mais para o pequeno e médio produtor rural. A gente tem que criar melhores amarras institucionais para que cada vez fique mais difícil o acesso ao crédito, tá? Para esse tipo de agricultura predatória e que incentive uma agricultura sustentável, né? Agroecologia e assim por diante. Mas isso tem que estar junto de um grande projeto nacional que envolve reforma agrária, que envolve política industrial, que não adianta você desfinanciar o agro sem desenvolver a indústria. Então, na realidade, a gente tem que ter uma mudança estrutural da nossa economia. Isso que a gente defende. Não é só você matar o agronegócio e não botar nada no lugar. Mas ninguém faz isso. Né? Pelo menos ninguém sério que eu conheço faça isso. A ideia é mudar o perfil da nossa produção. Por quê? Porque nenhum país do mundo ficou rico baseado no agronegócio. Nenhum, porque ele é concentrador da riqueza, ele não desenvolve cadeias produtivas mais complexas, mais sofisticadas. Então ele não consegue transferir os ganhos de produtividade para os salários, ele não desenvolve uma classe média forte. Então, assim, a gente não pode ser agrodependente se a gente quiser ser um país rico. E o que é um país rico? É um país que tem um monte de bilionário? Não, é um país, eu tô falando no paradigma capitalista, tá? Nem tô falando em comunismo aqui. No paradigma capitalista, o que é um país rico? É um país que tem uma classe média rica. Tá? Não é um país que tem muitos bilionários, tem um monte de gente muito rica. É um país que tem uma classe média forte. Porque uma classe média forte significa menos problemas sociais, portanto, menos crime, menos roubo, menos sequestro.
né? Menos tiroteio. Então, melhora toda a sociedade. Você melhora o sistema de saúde, você melhora o sistema de educação. Quando? Quando a classe média é melhor. Só que para desenvolver uma classe média melhor, você não consegue fazer isso com uma economia baseada no agronegócio. Isso não tem precedente no mundo. Ao contrário, o que a gente tem de experiência histórica mostra que os países que se especializam em agricultura se especializam em serem pobres. Não existe nenhum caso, mesmo os casos que eles dizem que existe, que eles pegam Austrália e Nova Zelândia, não tem muito mais. Primeiro que a Austrália já teve indústria, e tem. Se a gente olhar a pauta de exportação da Austrália, nós vamos ver que a indústria australiana ela é brutalmente mais sofisticada que a brasileira. E quando a gente bota uma lupa na agricultura australiana, nós vamos ver que é uma agricultura de alta precisão, de alto desenvolvimento tecnológico, que consegue gerar esse encadeamento produtivo que desenvolve maior produtividade e melhores salários. E mais, ainda tem uma outra questão. A Austrália ainda passou por um processo, em alguma medida, né, menor do que os países como os Estados Unidos, Europa, etc., de desindustrialização natural. É quando a indústria migra para outros países, porém deixa no seu solo serviços sofisticados, que também pagam bons salários. Então você vai ter serviços de advocacia, você vai ter serviços financeiros, você vai ter serviços de marketing. Não é o caso do Brasil, que passou por um processo de desindustrialização precoce, onde você não conclui o processo de industrialização, então essa indústria ela não migra para outro país, deixando patentes, deixando marcas, deixando serviços sofisticados. É uma indústria que se desfaz, deixando no seu lugar serviços não sofisticados, que é o caso brasileiro, onde você tem que tipo de serviço? Você tem atendente de farmácia, de padaria, de supermercado, você tem barbeiro, você tem lojinhas, você tem motoboys, ou seja, serviços não sofisticados, que pagam péssimos salários. E sua profunda desigualdade social, com o aprofundamento da desigualdade social, explode criminalidade, né? Explodem problemas sociais na área da saúde, da educação. Esse é o quadro que nós estamos. Não, então vamos fazer um plano safra da indústria? Bora. Nós não vamos fazer nada se a gente ainda tiver essas regras microeconômicas. Se você tiver esse problema de tributação, se você tiver esse problema de leis trabalhistas. Então eu sou a favor de fazer plano safra da indústria, plano produção. Vamos fazer. Bora, crédito subsidiado pra indústria, tô dentro. Só que não adianta você fazer se você tiver com essas regras. O seu livro de regras tem que mudar. Reforma agrária também, se é a favor? Depende do que você chama de reforma agrária. Porque isso aí também, eu vou te falar. Reforma agrária, cara, o conceito de reforma agrária foi mudando, né? Você pega a reforma agrária dos anos 80 é uma coisa, nos 90 era outra, nos 2000 era outra, hoje é outra coisa também. Qual reforma agrária? Traz e vamos discutir a reforma. É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim, cara, você é a favor de industrializar o Brasil? Sou. Tá, como? Porra, como tem uma gama. Então, como é que a gente vai dizer? Então vamos fazer reforma agrária? Vamos, como? Isso é o mais importante. Aí eu tinha outra coisa que eu queria falar também, que era de, renúncia fiscal. Vamos lá. Primeira coisa que todo mundo concorda, tá? Isso aqui não tem quem discorde. Renúncia fiscal é uma merda. É uma merda. Porém, a renúncia fiscal por si só não é algo nocivo. Como assim? O que é renúncia fiscal? As pessoas acham o seguinte, você é uma empresa, eu sou seu amigo, aí eu falo, não precisa pagar esse imposto. Isso não é renúncia fiscal. A renúncia fiscal, teoricamente, era pra ser o seguinte. Imagina que eu tenho a cidade A e a cidade B. Aí você vem abrir uma empresa. Aí você vai na cidade A. Aí eu sou prefeito da cidade A. Falo, o meu IPTU aqui é 10. Aí você fala, mano, mas o cara da cidade B tá me fazendo um IPTU por 5. Faz o seguinte, então nem vou te cobrar IPTU. Vem pra cá. Isso é renúncia fiscal. Mas isso é uma bosta. Isso é uma bosta. Porque aí você começa a gerar desigualdades internas. Aliás, a reforma tributária do Haddad melhora um pouquinho isso. Busca melhorar isso, porque os estados começam a fazer guerra tributária. Por exemplo, isso que o Arthur está falando, os estados fazem utilizando o ICMS. Né? Começa a haver guerra de ICMS. E isso aprofunda desigualdades regionais. Por quê? Porque o estado que consegue abrir mão de maior parte do ICMS, normalmente são os estados mais desenvolvidos, que têm espaço para fazer isso. E ao fazer isso, eles atraem investimento, aprofundando essa desigualdade. Tá? Isso é só um exemplo. Agora sim, eu defendo o crédito subsidiado, sem dúvida. Só que isso tem que estar dentro de um projeto de industrialização. Né? Aí sim, se você tem uma política de industrialização, o subsídio ele tem que ter vindo junto com prazos e metas determinados. Então não é uma questão de deixar haver guerra tributária entre cidades e entre estados. Isso é uma bosta. Agora sim, você não pode sair subsidiando crédito sem critério. Qual o critério que deve existir? Um critério de ganho de mercado,
ganho de produtividade, ganho de escala. Por exemplo, vamos subsidiar uma empresa automobilística brasileira, para que o Brasil crie a sua indústria automobilística que não existe. Massa, então nós vamos subsidiar determinadas empresas. Então se lança um edital, diz, olha, a gente quer investir no Brasil em indústria automobilística, e nós vamos dar grana para quem quiser fazer isso. Então se cria neste projeto um chamamento público, ó, vamos subsidiar empresas que atendam esse requisito, que é projetado no sentido de proporcionar o ganho de mercado. Bacana, vão aparecer as empresas que atendem esses requisitos e vão ter o crédito subsidiado. Vão ganhar grana do governo. Mas elas vão ganhar grana do governo não só por atender os critérios do edital. Neste mesmo edital, vai dizer, olha, as empresas que forem beneficiadas por este projeto de desenvolvimento, elas têm, em tal ano, elas têm que ter tanto de market share. Então, ó, você tem tantos anos, com a grana que nós vamos dar para vocês agora, não é dar, né, mas é subsidiar, mas daqui a X anos, vocês têm que ter tantos por cento do mercado. Tá entendendo? Isso é prazo e meta. Porque aí o que acontece? Você vai subsidiar. Chegou lá no prazo e na meta, aquelas empresas que não bateram o prazo e a meta, elas perdem o subsídio. Aquelas que conseguiram bater a meta, elas vão continuar recebendo subsídio, mas vão ganhar um outro prazo e uma outra meta. Entendem? Aí você segue subsidiando. Aí, essa é a boa política industrial. Galera, eu não estou inventando roda nenhuma, tá? Isso é pão comido, tá? Isso é o que a China faz, isso é o que a Coreia do Sul fez, isso é o que o Japão fez. É isso, tá? É isso. É assim, hoje a discussão não é se fazer política industrial. Hoje a discussão é qual política industrial fazer. Eu, particularmente, acho que a política industrial tem que ser baseada em prazos e metas. A coisa que você tem que entender, quando você faz renúncia fiscal, não é que você tinha o dinheiro e você simplesmente abriu mão. Depende da renúncia fiscal que você fez, você já não tinha aquele dinheiro e você não ia ter de jeito nenhum. Só que você abre mão desse dinheiro para você ter outros benefícios. Qual é o problema no Brasil? O problema no Brasil é que a renúncia fiscal é feita pros amigos do rei. Quem mais fez isso? Na história do Brasil, quem mais deu renúncia fiscal? Lula. Dilma Rousseff, cara. Então, é muita hipocrisia, velho. Você vê um cara de esquerda, com todo respeito, vem aqui falar mal de renúncia fiscal, que nós somos contra a renúncia fiscal desde sempre. O MBL, quando tava pedindo impeachment da Dilma, já falava que a renúncia fiscal era um absurdo. O cara vem hoje falando porque a renúncia... Meu irmão, jura agora que você tá falando isso? Em 2015 nós estávamos falando isso, você tava batendo na gente. E renúncia fiscal pros amigos do rei. É um absurdo. Então, outro mito, cara. Renúncia fiscal é merda? Por si só, talvez não. No Brasil é, mas quem mais fez? A Dilma. Então vamos acabar com a renúncia fiscal, tô dentro, vamos acabar com toda a renúncia fiscal. Beleza. Foi dolorido, mas é bom porque eu gosto de escancarar a hipocrisia do Arthur. O Arthur, ele é... Talvez, não é o mais hipócrita, porque os NPCs do MBL são versões dos famosinhos do MBL pioradas. É terrível, né? Então, assim, não dá nem pra dizer que o Arthur é o mais hipócrita do MBL, porque quando você desce pra segunda, terceira divisão do MBL, aí, assim, o chorume é muito mais forte que isso. Podem acreditar, porque ele ainda tenta fingir aqui que ele não é um cavalo, né? Mas é isso, ele é uma topeira e é um cavalo. Ao mesmo tempo, é um híbrido de topeira com cavalo. Mas ele finge, tá bom? Mas tomou um pau do Rodrigão no debate, hein? Só aí já tá bom. Acho que o Rodrigão representou bastante bem a raça. Bacana, gente. Ficamos por aí. Deixa o like, não esquece. Confere se tá inscrito. Se não tá inscrito, se inscreve. Se puder, ajuda aí na manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram sempre em todos os vídeos, em todas as lives, no comentário fixado. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.